turminha, sexto ano, tudo bem? Acredito que sim. Pessoal, vamos continuar o capítulo 21, que é da página 130 a 134, Idade Média, o que é medieval, tá? Então, assim, nesse último capítulo, vocês vão perceber que serão assuntos bem curtinhos, tá? Eu acho que a prof já mencionou isso numa outra aula, que a prof agilizou lá no começo e agora nós estamos super folgados aí, né? Então, de repente, a aula também não vai ter lá os seus 15 minutos gravadas e tal, né? Mas por quê? Porque a gente já trabalhou bastante e agora nós estamos aí mais folgados em si, ok? Então, a partir de agora, talvez as aulas podem ter uma duração menor do que 15 minutos, ok? Então, assim, hoje a página 132 e 133. Hoje a questão invertida é 133, tá? Então, assim, desde cedo, né, nós nos acostumamos aos termos história do Brasil, história do mundo, história geral, história do Brasil, história antiga, pré-história, história contemporânea. Então, isso são termos, né, usados e que a gente aprendeu. Esses termos, eles são usados para quê? Para classificar, né, e ao mesmo tempo facilitar a compreensão dos diferentes momentos da história da humanidade, tá? Esse é um modelo eurocêntrico, tá? Essa divisão histórica que nós usamos, ela é eurocêntrica, como nós, ou seja, né, baseado nos fatos da Europa, tá? Na visão europeia, e esses períodos, essas idades aí, né, esses intervalos de tempo e tal, elas vão, né, mudar quando elas não têm mais características semelhantes. Ou seja, né, você tem um determinado tempo quando a característica é parecida. Aí ocorre algum fato e se mudam as características desse período. Então, a gente vai estar tendo um novo período, uma nova classificação histórica, tá? Cada coisa é relevante para a sua época, tá? As causas, as consequências e tal, elas são importantes para aquela época referida lá, tá? O Brasil, como foi um país foi uma colônia europeia, né? Então a gente também adota o mesmo modelo eurocêntrico lá, tá? E aí a gente tem a divisão ali que vocês têm na página 132. Quem está com o livro aí, por favor, preste atenção lá no livro, porque é a atividade que vocês vão fazer para postar, que depois a gente no chat vai estar desenvolvendo, tá? É uma linha do tempo. Falando nisso, já providencia lá folha sulfite, régua, tá? Que vocês podem estar usando depois para fazer essa linha do tempo, tá? Já pode ir começando a fazer e tal, podem pesquisar na internet, né, linha do tempo e tal, mais ou menos conforme a prof vai explicando, vai falando ela agora, e depois vocês vão estar montando. A gente pode terminar no chat daí, tá? Então, assim, vocês têm uma linha do tempo. Ela aparece pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, tá? Quais são essas divisões aí, tá? A parte da pré-história seria aquela parte da história em que não existia escrita. Lembra lá no comecinho do ano, a prof fez no quadro uma linha do tempo? E lá a prof colocou isso da pré-história, né? Que por muitos e muitos anos foi considerado um período sem história. Por quê? Só a partir da invenção da escrita, que aconteceu lá em 4.000 a.C., é que teria existido, então, história. Antes disso, uma pré-história.
Aí os pesquisadores, com o tempo, viram que uma pintura rupestre, vocês já sabem o que é, né? Uma pintura na caverna, ela também é uma forma de expressão. Então, não tem que ser a escrita tradicional que nós temos para você ter uma história desse povo, ok? E esse período da pré-história, que tem ali aproximadamente 3,9 milhões de anos atrás. Esse período da pré-história, ele foi de novo dividido em 3, que seria o período do Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Tá? Paleolítico é o período em que os humanos viviam de forma nômade e da caça e pesca. O período Neolítico era o período da Revolução Agrícola, então o homem já é sedentário. E a Idade dos Metais, a palavra já está dizendo, né? Então, a questão da metalurgia e tal, o uso de metais para aperfeiçoar as armas, né? Os utensílios que se usavam. Então, isso é parte pré-histórica. Aí, quando se inventa a escrita, em 4.000 a.C., surge, então, aquilo que ficou conhecido como a Idade Antiga. Tá? Na Idade Antiga, a gente vai ter lá Idade Antiga, a Antiguidade, né? Ela vai de 4.000 a.C. até 476, quando é a queda do Império Romano. Tá? Então, nesse período, é o período que a gente estudou agora no 6º ano, tá? Nós falamos sobre as antiguidades orientais, que eram lá os egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios, persas, foram povos, civilizações que a gente estudou, tá? E elas fazem parte da antiguidade oriental. E teve também, o que a gente estudou nesse período da antiguidade, a antiguidade clássica. A antiguidade clássica é Grécia e Roma, tá? Então, todos esses pertencem ao período da Idade Antiga, ou História Antiga, que é 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. O que a gente estudou? O que aconteceu em 476? A invasão dos bárbaros. Então, isso marca o fim de um estilo e o início de um novo modo de pensar, um novo modo de agir e assim por diante. Tá? Então, nós tivemos lá a pré-história, o que marcou a pré-história para a Idade Antiga. Pré-história para a Idade Antiga. A invenção da escrita. A partir da escrita muda muito as coisas. Aí se tem toda essa antiguidade oriental, essa antiguidade clássica e tal, essa forma, bem estruturado, digamos assim. Aí ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, as invasões bárbaras, e aí tudo aquilo que existia teve uma reorganização. Aí surgiram os reinos bárbaros, surgiu o feudalismo, cruzadas. No lado oriental do Império Romano teve o Império Bizantino, teve o islamismo. Então vai se viver um novo período. E esse novo período ficou conhecido então como a Idade Média, que vai lá do século V, 476, ao século XV, 1453, com a tomada de Constantinopla, que marca o fim do Império Bizantino. Tá? Aí se vive uma outra época, uma época das descobertas, tá? Uma época da descoberta da América, do Renascimento, da reforma religiosa, do Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, da Revolução Industrial. Então, todo um novo estilo. E aí isso é conhecido como Idade Moderna, tá? Faz parte da história moderna. Esses assuntos que a prof. relatou. Isso vai até 1789, com o início da Revolução Francesa. Com o início da Revolução Francesa, esse marco 1789, é o século XVIII e ele persiste até os dias atuais. Então, nós vamos ter a Idade Contemporânea. Contemporânea significa o quê? Que é aquilo que é atual, que é o tempo presente, que está acontecendo agora, tá? Logo, as pessoas que vivem nessa época são contemporâneas umas das outras.
tá? Sempre vai ser contemporânea? Essa última fase que a gente tem, começou em 1789? Não necessariamente, né? Isso a gente ainda pode descobrir com o tempo, porque os pesquisadores podem achar algo que é totalmente diferente, uma mudança muito significativa e fazer uma nova classificação, tá? Esse período da Idade Contemporânea é lá da Revolução Francesa, então, da independência da América Espanhola, da unificação da Alemanha, da Itália, Primeira, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa. Então, é uma nova característica aí, um novo período da história contemporânea. Que ela vai durar para sempre? Não se sabe, tá? Até acontecer alguma coisa que os historiadores vão achar que é um marco significativo, que a partir disso houve uma mudança muito significativa em relação à sociedade. E aí pode-se ter uma nova nomenclatura, tá? Mas até hoje a gente tem o quê? Pré-história, tá? Que é lá de até 4.000 a.C., a Idade Antiga, que vai até 476, queda do Império Romano, a Idade Média vai até 1453, que é a tomada de Constantinopla. Aí, de 1453 a 1789 é a Idade Moderna, a tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa, então, que a gente vive a Idade Contemporânea. Tá? Algumas particularidades. Esta é uma classificação aqui que nós usamos no Brasil. Por exemplo, na África e na Ásia, essa Idade Média não é usada como aqui no Ocidente. Tá? Eles vão usar aquilo que faz parte, aquilo que significa para a sociedade deles. Então, é importante que a gente tenha essa concepção de que cada história, cada povo pode ter a sua classificação. E a gente não pode considerar eles inferiores pelo fato deles não seguirem essa nomenclatura aqui, tá? Por quê? Porque eles são diferentes. Para eles, essas situações, elas não foram significativas. Para nós, de repente, a nível de Brasil, nós teremos uma outra linha do tempo, tá? Mas, como somos um país de colonização europeia, a gente costuma classificar a história dentro desses padrões aí, ok? Vocês vão fazer a questão invertida, né? Que tem lá, os historiadores dividem a história em períodos para melhor compreender as características de cada uma das épocas estudadas. Óbvio, né? Por que a história é dividida em períodos? Para facilitar o estudo dela. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir lá no caderno de vocês uma linha do tempo dessa clássica aqui, essa classificação europeia. Tá? Mas o que a prof quer que vocês façam? Que vocês colocam os anos que começa e termina e o que aconteceu dentro de cada um desses períodos. Assim como a prof falou na videoaula, tá? Vocês vão colocar lá a parte da pré-história. Parte da pré-história teve paleolítico, neolítico, idade dos metais. Vai colocar isso. Vai colocar quando começa, quando termina. Antiguidade também vocês vão colocar quando começa e quando termina. Quais são as coisas que a gente estudou aqui na antiguidade? A Idade Média nós vamos começar agora a estudar e vamos continuar no ano que vem. O 7º ano estuda a Idade Média. Então, o que a gente vai estudar? E a Idade Moderna é o 8º ano. O que a gente estuda no 8º ano? E a Idade Contemporânea é 9º ano. O que iremos estudar no 9º ano? Ok, pessoal? Organizem lá com uma folha sulfite, régua, lápis de cor, borracha e tal. E aí depois no chat a gente vai mostrando alguns modelos para vocês. E nós vamos montar cada um a sua linha do tempo aí da história. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.